Olá, eu sou Maurício Santos e esse é o canal Direito em Empresa. Antes que a gente comece a falar, se inscreva no canal, acione lá o sininho e toda vez que tiver novidade, você vai ser avisado. Hoje nós vamos falar das 3 desvantagens da recuperação judicial. Tem gente que vai dizer que tem muita, mas eu procurei listar as 3 principais. A primeira delas está ligada ao custo. É um processo relativamente caro, para não dizer exageradamente caro. As custas processuais são significativas. A empresa que opta por ingressar com a recuperação judicial, ela vai ter despesas com os advogados que ela vai ter que contratar, né? Tem que ser advogado especializado em recuperação judicial. Ela vai ter, no decorrer do processo, os honorários do administrador judicial. O juiz nomeia um administrador judicial e a empresa vai conviver com ele por um longo período. E normalmente o valor é elevado. Tem todo o pessoal que acaba auxiliando nesse processo de recuperação. Uma empresa que vai desenvolver o plano de recuperação, vai fazer relatórios de viabilidade, enfim, é um processo bastante caro. Ele tem um valor bastante elevado. O segundo ponto que eu listei, a segunda desvantagem, está ligada aos credores. Determinados credores não ingressam na recuperação judicial. Tem determinados créditos que não vão fazer parte do plano de recuperação. Quais são eles? Tributário, por exemplo. Tributo, o Estado não entra no plano de recuperação judicial. Tem se discutido muito com relação a isso, muitas correntes defendem que o Estado tem que fazer parte, que os tributos têm que ser inseridos, mas neste momento ele fica fora. Bancos, normalmente, quando tem alienação fiduciária, garantias, credores que têm garantia real, né, no caso de alienação fiduciária especificamente, acabam ficando fora da recuperação judicial. Porque eles têm um bem que já é deles praticamente. Então eles ficam fora disso. Isso é um ponto extremamente negativo. O terceiro ponto, ele diz respeito à não suspensão das ações e das execuções contra os coobrigados. Normalmente, os sócios da empresa, quando começam a vivenciar a sua crise, o que eles fazem? Eles vão ao banco, assinam os contratos de empréstimo como avalista, como fiadores, e eles são os coobrigados. E o que acontece? As ações contra a empresa, elas ficam suspensas quando se pede uma recuperação judicial. É o chamado stay period, por 180 dias essas ações ficam paralisadas. E depois que o plano é votado e aprovado, normalmente o valor sofre um deságio. Então a empresa que devia, por exemplo, 1 milhão e ela conseguiu ter 50% de deságio, ela passou a dever 500 mil reais para aquele credor. Só que, contra o coobrigado, aquele credor continua cobrando integralmente 1 milhão. Isso é uma falha terrível, terrível. Os coobrigados continuam respondendo por 100%, mesmo que tenha ocorrido uma aprovação de plano do qual a empresa teve diminuído lá o valor da dívida. Só que para com o coobrigado, não. Então, essas são as 3 desvantagens que eu enxergo muito claras num processo de recuperação judicial. Então a gente precisa pensar o custo, créditos que não são inseridos na recuperação e as execuções contra os coobrigados. Esses são os 3 pontos, as 3 desvantagens que eu considero. Bem, avaliem o vídeo, façam lá seus comentários, vamos interagir. É muito importante a participação. A sua participação é muito importante. O seu questionamento, ele faz com que a gente cresça, com que a gente possa trocar experiências. Cada recuperação, cada caso é um caso diferente.
E é muito interessante quando a gente consegue discutir isso e ter novos pontos de vista. Vamos juntos, até o próximo.